Muito bem, vamos então à nossa entrevista da manhã com o nosso colega Júlio Mocelin. Bom dia, Júlio. Bom dia, Leandro. Bom dia, amigos do AU. Encerrada na última sexta-feira a missão São Paulo-Minas Gerais, organizada, promovida pela AMAL, pelo Sicredi, com os prefeitos da região do Alto Uruguai, os prefeitos da nossa AMAL, que foram visitar empresas, empresários, propriedades, cooperativas, enfim, foram conhecer aquilo que há de melhor nesses dois estados, na tentativa de colher bons subsídios, trazer boas propostas. O presidente da AMAL, Marcelo Arruda, concordou com o nosso acompanhamento, com o serviço de reportagens do AU Online. Nós assim o fizemos, só não fizemos por completo por um problema de saúde no caminho, mas acompanhamos par e passo aquilo que foi uma das agendas mais apertadas de missões que já participei. Eu participei de 4 missões internacionais, inúmeras missões em nível nacional, com vários setores da economia. Lembro que fui com prefeitos aqui da região, a Argentina, visitamos na década de 90 vários municípios da Argentina, mas igual a essa, prefeito Marcelo Arruda, bom dia, é difícil, porque foi puxado, como diz o caboclo, né? Bom dia, Júlio, bom dia aos amigos e amigas espectadores do AU. Uma missão de muito trabalho, né, Júlio? Verdade. Foi uma missão que a gente, quando assumiu a presidência da AMAL, junto com a nossa diretoria, com os prefeitos, a gente estava dialogando para buscar uma viagem de trabalho, para buscar novas experiências. E dentro da vocação, todos me conhecem, sabem que a gente gosta muito do agronegócio, acredita nessa atividade que está no DNA do Alto Uruguai. E nós queríamos conhecer boas experiências aqui dentro do Brasil, dentro do setor do leite e da fruticultura, em especial os citros. São Paulo é o líder nacional na produção de fruticultura, em especial a laranja, e o leite é o estado de Minas, né, que é a nossa referência, os maiores produtores de leite estão lá localizados. E também a gente começou a conversar com o SEBRAE, a gente convidou para participar dessa missão, a nossa Emater, aproveitando a inserção, né, da nossa cooperativa de crédito Sicredi, aqui da Unistados, com sede em Erechim. A gente conversou com o presidente Adelar e de pronto eles se colocaram à disposição para nos ajudar a organizar essa missão, tendo que o Sicredi está localizado agora no sul de Minas, já 14 agências naquele estado, então nos permitiu ter uma maior facilidade, né, Júlio, para a equipe do Sicredi lá organizada, mobilizou, enfim, os prefeitos, as entidades e nos ajudaram a montar uma agenda fora do normal, né, Júlio? O pessoal às vezes pensa, o pessoal foi passear. Não, o Júlio acompanhou e viu, foi muito trabalho, assim, a gente não parou, nem um minuto. Começava, a gente acordava no hotel 6 horas da manhã e íamos dormir meia-noite, né, porque é distante uma cidade para outra e várias, começava às 9 da manhã, na sequência de meia hora tinha alguma atividade para a gente estar conhecendo. Então foi muito proveitoso. Foram 4 dias de trabalho lá começamos em São Paulo e terminamos em Minas, e com certeza a gente voltou engrandecido, né, Júlio? Com boas ideias, também avaliando diferenciais que a nossa região tem, né? Não é só buscar conhecimento, a gente também compara como é que é o atendimento das prefeituras aqui do Rio Grande do Sul, da nossa região, e com as regiões de São Paulo e Minas. Que diferença, né, prefeito? Com certeza. Observamos algumas coisas assim impressionantes. O atendimento que nós recebemos aqui das prefeituras, seja na área agrícola, seja na área urbana, um diferencial muito grande. Gente, nós estamos no céu, como se diz, né? Nós ouvimos um empresário lá, e a senhora é testemunha disso, no interior de um dos municípios que visitamos, dizendo que ele tinha cascalho, ele tinha caminhão, ele só precisava de uma máquina para ajudar a espalhar o cascalho, alguma coisa assim, né? E não tinha. Um grande produtor de leite, né? Quando nós chegamos lá, nós brincamos, todos os prefeitos, né? Diz, olha, se fosse lá nos nossos municípios, aqui tinha cascalho, tinha brita, porque os nossos agricultores são tratados com muito carinho pelos 32 municípios aqui do Alto Uruguai.
Isso ficou muito marcado. A gente buscou boas experiências, né, na parte da agricultura e também do turismo religioso, que aquelas cidades são tudo centenárias, as cidades que nós vamos conhecer de 130 anos, 150 anos. Então a gente viu o que está funcionando lá, o que deu errado também, para a gente ganhar tempo, porque a média de emancipação aqui do Alto Uruguai é de 30 anos, 50 anos, mas a gente tem muito ainda para avançar. Mas conseguimos sair de lá, Júlio, com a certeza assim, que no atendimento para a agricultura o Alto Uruguai é diferenciado. O que a gente faz aqui, poucos municípios no Brasil dão esse atendimento de ajudar o agricultor na hora de construir uma pocilga, um aviário, uma sala de ordenha, ajudar na hora do incentivo para os pomares de fruticultura, onde as prefeituras ajudam com hora-máquina, ajudam com valor de muda, fazem todo o cascalhamento das estradas. Minas tem esse desafio, assim, o interior é terra, é chão batido, né? Sem aquele cascalho como nós temos aqui. Então, a gente ficou no desafio até de estar levando os nossos agricultores, que eles nos cobram muito. Mas, por outro lado, falar para os colegas prefeitos, é bom a nossa população ter esse senso de cobrança que nos desafia a fazer o diferencial. Nos desafia a ter uma região com grande qualidade de vida, com uma boa infraestrutura, para a gente não se acomodar. Então, isso a gente trouxe de lá que nós estamos no caminho certo, podemos aprimorar. Mas nos outros setores, nós vamos comentar aqui, né, Júlio, nós temos grande oportunidade de estar agregando valor. Podemos começar a conversa falando um pouquinho do primeiro dia de viagem, que foi a citricultura. A citricultura, né? Onde nós conhecemos o exemplo da família Fávero, né? Onde eles têm 2.400 hectares, o Alto Uruguai tem 2.590. Então, vocês imaginam lá 4 irmãos, que começou com o seu patriarca, eles têm a área de produção de laranjas e limão Tahiti, o tamanho do Alto Uruguai. E o que eles fizeram para agregar valor? Antes eles só vendiam a fruta lá para a indústria, enfim, para o pessoal que comprava, e há 14 ou 20 anos, não me lembro bem certinho agora o tempo, eles decidiram, não, vamos nós organizar para vender a laranja de qualidade que eles tinham, que podia vender para mercado. Então eles organizaram o packing house, né, que chama o termo, onde é um galpão grande com toda a infraestrutura, para processar aquela laranja, para lavar ela, para preparar, para embalar, e começaram a vender para os mercados, para as grandes redes, enfim, agregando valor. Aonde eles ganhavam 800 a R$1.000 a tonelada, o preço hoje, eles estão conseguindo, eles comercializando para os grandes mercados, o dobro disso, R$2.000 a tonelada, 2.500. Então é isso que nós temos que agora amadurecer aqui na nossa região, frente ao Alto Uruguai. Tem uns citros de diferença, uns citros de muita qualidade, né, que a gente fala, a cor da nossa laranja não tem em nenhum lugar do Brasil, aqui é a costa do Rio Uruguai, essa laranja encorpada. Bonita, né? Bonita, que muitas empresas compram os citros aqui do Alto Uruguai para misturar com a laranja de São Paulo e de outros estados, mas a gente tem esse desafio. E o que ficou claro, e a gente conversando lá com o empresário, é que nós temos que nos unir. Como nós temos pequenas propriedades, pequenos municípios, se cada um trabalhar de forma individual, não vamos a lugar nenhum. Agora nós temos que buscar através de uma forma de cooperativismo, associativismo, pegar as experiências. Temos algumas cooperativas que já estão trabalhando de forma menor aqui no Alto Uruguai, temos alguns exemplos aqui na região, mas eu acho que é o momento agora, junto com a nossa AMAL, junto com a Emater, junto com as nossas universidades, nós reunir quem está atuando nesse mercado e pensar algo maior, para agregar valor, porque o nosso agricultor só vai investir, Júlio, se tiver retorno, né? Ele gosta da atividade, tudo, mas a gente é movido pelo resultado. Então a gente precisa também que essa atividade tenha um retorno melhor e tem condições de dobrar o valor para o agricultor, mas desde que a gente consiga comercializar, porque se a gente continuar mandando a nossa laranja lá para a indústria em Bento, Liberato Salzano ou para São Paulo, Santa Catarina, nós vamos ainda continuar com esse preço que não é o ideal para o nosso agricultor. Me chamou a atenção lá, prefeito, que essa mesma empresa, eles embalam a laranja com várias marcas, né? O produto é o mesmo, mas eles entregam lá para o sul de São Paulo, para o norte de São Paulo, cada um com a sua marca, né? Exatamente. O diferencial que eles fizeram, em vez de entregar a laranja na caixa, eles começaram a bolar em saquinhos, né? Já embalado, já, né? Embalado de 13, 5 quilos, que isso também agregou valor. Então é isso que nós temos que realmente, a experiência que a gente colheu de lá é isso. E também nós temos aquela laranja de suco, nós temos que pensar algo
para valorizar mais. Vai ser um desafio também. A gente viu lá que a forma que estamos colhendo a laranja aqui na região, ela está com os dias contados, essa laranja de jogar no chão, o mercado cada vez mais, seja para o suco ou para o mercado, nem se fala. Com certeza a laranja da forma que está sendo colhida, temos o desafio de melhorar. Mas para o suco também os nossos agricultores, as nossas entidades vão ter que melhorar, porque cada vez mais está tendo a rastreabilidade, o pessoal quer conhecer a origem dessa propriedade, como ela é colhida, as pessoas que estão envolvidas. Isso vai ser em todos os setores, né, Júlio? A gente viu mais uma vez que o agro tem grande oportunidade, nós temos que modernizar, tem que trabalhar dentro da tecnologia, mas também dentro dos padrões que o mercado está exigindo para poder vender e agregar valor. Nós visitamos também, prefeito, uma cooperativa que é sui generis lá naquela grande região de Minas Gerais. Ela é com pequenos produtores. Isso não existia ou não existem tantas. Lá só grandes produtores são recebidos pelas cooperativas, né? Nós conhecemos um bom exemplo que foi Paraguaçu, né, daquela cooperativa a Comap, que ela está incentivando agora os cafeicultores, né? Eles têm média de 6 a 10 hectares para estar diversificando a atividade, porque eles passaram, é raras as geadas que atingem lá a região, mas nos últimos anos eles tiveram alguma incidência, e quando acontece uma geada, leva 3 anos para recuperar o cafezal. Então essa cooperativa está buscando uma alternativa para esses pequenos produtores. Selecionaram alguns projetos pilotos para desenvolvimento de frutas vermelhas, que é a amora, o mirtilo, a framboesa, o maracujá e o abacate. Chamado lá de frutas vermelhas, né? Isso. E aqui também. E nos mostraram números. Foi bom para pegar essas espécies que eles estão começando, estão no 2º ano. Eles já fizeram todo um estudo de mercado, quanto que agrega valor. A gente achou bem interessante aqui frente à realidade das nossas propriedades. Aquele agricultor que não tem vocação para trabalhar com suinocultura, avicultura, o gado de leite, poder estar diversificando, que a propriedade tendo 4, 5 hectares de laranja, tendo 1 hectare dessas frutas vermelhas, tendo um pouquinho de produção de grãos, o agricultor tem uma renda garantida de alguma atividade, porque a gente tem a dificuldade, né, Júlio? Algum ano, algumas das atividades dá algum contratempo, né? Seja pelo tempo, seja pelo preço, e você não tendo a dependência só daquela atividade, tendo essa diversificação, permite que o agricultor tenha renda. E é esse o nosso objetivo como gestores dos municípios, ajudar que os nossos municípios tenham uma renda boa para poder continuar morando lá, porque a qualidade de vida não se discute do interior, né? As nossas cidades agora com os asfaltos chegando nos 32 municípios, não tem lugar melhor para morar do que as nossas cidades aqui no Alto Uruguai. Só que precisamos sim ter atividades que gerem renda, que possam manter as famílias e principalmente motivar os nossos jovens a continuar. Mas para isso a gente precisa ter essas atividades aí que consiga administrar dentro da mão de obra, que é um desafio também que a gente viu, Júlio, de todas as cidades. Não adianta a gente se iludir, porque nós não temos mais mão de obra. São Paulo está com problema de mão de obra, Minas está com problema de mão de obra, então estão surgindo os equipamentos, está vindo a modernização, mas é um desafio que vamos ter que enfrentar, e a forma melhor de encarar esse problema de frente é a união dos esforços através aí do cooperativismo, que mais uma vez se mostrou, né, muito forte lá também, com a experiência aqui do sul do Brasil. Um grande produtor de café que nós visitamos lá disse o seguinte: quem quer trabalhar aqui pode ganhar na colheita do café até R$10.000 por mês, só precisa trabalhar. E muita gente não quer ganhar 10 mil. Verdade. Então é um problema de todas as atividades. Então está vindo alguns equipamentos, mas tem atividades ainda que dependem do ser humano, né? Então nós temos que estar qualificando, buscando alternativas aí para poder enfrentar esse problema da melhor forma possível. Eu quero deixar para o final da nossa entrevista aquilo que, do meu ponto de vista, provocou o maior desafio, não só o presidente da AMAL, mas a grande maioria dos prefeitos. Vamos falar também de uma visita, prefeito, feita a uma grande propriedade produtora de leite, né? Essa é uma atividade que movimenta aqui o Alto Uruguai, né? Nós produzimos 26 milhões de litros por mês, são 3.500 famílias que atuam nessa atividade aqui. Lá também a visão desse produtor, né? Uma atividade importante que gera renda, Júlio, todo mês. Faça chuva, faça sol. No dia 15 a gente brinca que tem o cheque do leite, né?
Então é uma atividade muito interessante. Só que é aquilo que a gente vem ao encontro do que o Alto Uruguai está fazendo. Tecnologia. O produtor lá falou que ele está trabalhando, ele está investindo dentro da tecnologia porque não tem espaço para trabalhar mais no amadorismo. E gestão, né? Gestão, né? Ele tem claro, ele é um grande produtor, mas é o futuro, Júlio. Eu enxergo o Alto Uruguai, daqui a alguns anos nós vamos estar trabalhando com grandes produtores aqui, as famílias. A gente vê que algumas famílias estão desistindo, mas as que permanecem estão montando estruturas grandes, estão fazendo melhoramento genético, estão automatizando, né? A gente vê aqui no Alto Uruguai muitos robôs, as ordenhadeiras já estão presentes em todas as propriedades, mas o que a gente encontrou lá com a grande experiência desse produtor, que até está há 3 anos investindo e já está tendo resultado, é que realmente nós temos que ter tecnologia, buscar a melhor genética possível, ter a melhor estrutura para as pessoas poderem permanecer, então a família trabalhar e poder ter resultado. Trabalhou muito, ele nos passou também o entendimento também de ter uma fidelidade com fornecedores, também, né, com assistência técnica, que às vezes nesse setor tem muita mudança, né, e o agricultor tem que buscar criar um vínculo para poder estar cobrando desse parceiro um resultado melhor. E para você conseguir um preço lá da compradora de leite, tem que ter volume. Isso aí ficou claro com o que está acontecendo aqui na nossa região. Então é esse o desafio também dos nossos prefeitos, todos observaram, nós temos bons exemplos aqui no Alto Uruguai, comparando com aquela estrutura de Minas que nós vimos de 400 animais, 200 na ordenha. Nós temos no município de Sertão, uma estrutura que é a maior aqui já da nossa região, que está numa produção muito semelhante. Então os prefeitos estavam motivados e colheram essas boas ideias aí para a gente poder estar aprimorando, ajustando. O que está no caminho certo vamos aprimorar, e o que não está vamos buscar em conjunto aqui com os prefeitos para estar implementando e melhorando nos nossos municípios. Prefeito, turismo religioso, de que forma que vamos poder começar a mobilizar mais a nossa região em torno de uma proposta semelhante? Lá no sul de Minas, os nossos espectadores que estão acompanhando o AU, eles são experts nesse assunto, né? Como falei antes, municípios com mais de 100 anos de emancipação, o turismo religioso é muito forte. Nós passamos em Ouro Fino, tem várias rotas religiosas, caminhos da fé, que atraem pessoas do Brasil e do mundo. Nós temos Poços de Caldas, que nós conhecemos também, o turismo de aventura, turismo no meio da natureza, também muito presente e que gera muito renda. E o Alto Uruguai tem todo esse potencial, né, Júlio? Os nossos 32 municípios, nós temos uma grande oportunidade. Eu venho acompanhando desde 2017 a evolução que a nossa região está tendo. A gente se preparou, foi montado um fórum do turismo, onde envolve vários secretários municipais que estão pensando. Nós temos a nossa agência do turismo que está dentro da universidade, da URI, trabalhando com profissionais, para realmente a gente poder aqui no Alto Uruguai conquistar isso. E a gente viu lá no sul de Minas que está trazendo muita renda, Poços de Caldas, que é a cidade polo daquela região. Que forma uma cadeia produtiva, né, prefeito? Sim, é uma engrenagem que movimenta vários setores. É o setor hoteleiro, é o setor de alimentação, é o setor de transporte, de entretenimento. Então, a oportunidade que nós temos, gente, é grande. O Alto Uruguai tem está credenciada para isso, né? Com os nossos relevos, com a nossa população aqui, que nós temos a oportunidade da nossa diversidade cultural, italianos, alemães, poloneses, judeus, nativos, enfim, toda essa oportunidade que está aqui no Alto Uruguai que nós temos que potencializar. Mas o que a gente viu lá, né, Júlio? Tem que ter a infraestrutura adequada, as pessoas têm que estar preparadas, nós temos que motivar os nossos investidores a acreditar nisso. O turismo não é da noite para o dia, não é um investimento que eu coloquei hoje R$1.000 e amanhã já vou estar tendo resultado, mas depois que engrenar, dá resultado. Tivemos o exemplo do Bondinho lá em Poços de Caldas, que passam 14 mil pessoas por mês. Poços de Caldas, isso a prefeitura estava administrando e ela enxergou agora de terceirizar, passar para a iniciativa privada. E já vimos que aqui na nossa região já tem um projeto, né? O prefeito de Marcelino, Delfim, nos mostrou que já estão fazendo estudos naquela região. Então vejam, a gente tem o nosso Rio Uruguai. Falando em Rio Uruguai, não podemos esquecer de comentar das tilápias, né, Júlio? Esse é o assunto principal que eu quero abordar. Então, o turismo foi muito importante, gente. Eu acho que nós estamos no caminho.
Eu sempre venho falando que o Alto Uruguai tem condição de ser a segunda Serra Gaúcha. A gente tem que continuar qualificando o nosso pessoal. Até agora, nos próximos dias, vão ter mais cursos aqui promovidos pelo nosso Fórum do Turismo, recursos da consulta popular que estão sendo fornecidos para qualificar os nossos empreendedores, porque não tem dúvida, como eu já falei, nós temos condição aqui de ser um dos pontos diferenciados pelo nosso Rio Uruguai, pelos nossos relevos, pela nossa população. Agora com os acessos asfálticos aí até 2026, fechando os 32 municípios, que esse era um gargalo. Dou exemplo de Barra do Rio Azul. Pode ser bonito, ter uma igreja legal, ter um povo acolhedor, mas quando tinha que percorrer aí 17 quilômetros de chão, era já uma parede, um bloqueio para o turista ir para lá. Agora, com acesso asfáltico, vários investimentos estão vindo e o turismo também está virando uma oportunidade, não só para nós, mas para toda a região. Prefeito, aquela questão que nós gostaríamos de abordar já no final da nossa entrevista, porque ela é um assunto mais longo, mas do ponto de vista da grande maioria, porque os prefeitos voltaram de lá inflamados com essa questão. Nós fomos conhecer uma propriedade, uma delas, de tantas e tantas, que tem num alagado lá de Furnas, né? É como se fosse o nosso alagado da... Rio Uruguai, barragem de Itá, barragem de Machadinho... Isso. O pessoal cria dentro do lago, em tanques. Que tecnologia aquilo, uma coisa simples, né? Tão simples, mas eles criam dentro de tanques, dentro da água da barragem, milhares e milhares e milhares de quilos de peixe, de tilápia. Mas acontece o seguinte, prefeito, tem até um abatedouro para atender aqueles produtores. Aquilo lá é possível. E por que aqui não é possível, prefeito? Mais um exemplo que a gente foi buscar, que o pessoal está aproveitando, né, os lagos da barragem lá de Furnas. E quando a gente viu aquilo, a gente já de imediato associou o nosso Rio Uruguai com todos os municípios aí que fazem divisa, né, e tem toda essa riqueza natural ali para utilizar. Então, de imediato, todo mundo começou a conversar e de repente veio um banho de água fria quando a nossa Emater nos passou, que estava acompanhando o gerente da regional, o Tonelo. Pessoal, infelizmente nós temos uma barreira aí para vencer, que é a questão ambiental, onde hoje a tilápia, aqui na bacia do Rio Uruguai, está proibida o manejo dela. E daí a gente já entrou em contato com a FAMURS, pelo nosso contato, como estamos de vice-presidente, já falou com a equipe técnica lá, e o pessoal nos passou que existe sim uma ação civil pública do Ministério Público Federal, frente ao governo do estado, onde ficou proibida alguns anos atrás a produção de tilápia, porque ela é um peixe exótico e houve um manejo errado, né? Esse que é o nosso desafio agora, de estar conversando com o governo do estado, conversando com o Ministério Público Federal. Estou indo para Porto Alegre nesta segunda-feira aqui já conversar com o nosso presidente Luciano, da FAMURS, para a gente montar um grupo de trabalho com os municípios que têm o benefício, principalmente do Rio Uruguai. Nós temos 9 barragens aqui nesse rio que percorre todo o nosso Rio Grande do Sul, para a gente ver uma forma de construir um manejo adequado, que dê segurança, como está acontecendo lá em Furnas. A tilápia ela é engordada em tanques de rede, é uma rede resistente para a lontra ou para outros animais não rasgar essa rede, e daí não tem perigo desse peixe escapar e realmente se proliferar e acabar prejudicando lá todo o equilíbrio do rio. Então a gente vai estar construindo, e como nós vimos lá, Júlio, aquele agricultor está muito feliz, né? Trabalhando com toda a família, os seus filhos, noras, esposa, produzindo de 2 a 3 mil quilos por dia de tilápia. Por dia, né? E essa forma que foi organizada, eles produzem lá o peixe, já tem o frigorífico ali no raio de 10 quilômetros para estar comprando não só o peixe dele, mas de outros piscicultores, e nós temos toda a condição de agregar, porque olha quantos restaurantes, quantos petiscarias nós temos só aqui no Alto Uruguai que compram peixes do Paraná, porque nós não temos uma produção no volume que precisa para poder estar fornecendo aqui para os fornecedores aqui da região. E quem sabe, se nós conseguir trabalhar essa questão da legislação e poder estar produzindo aqui, nós podemos ser um polo de produção da tilápia e outros peixes que vão agregar renda para as pessoas que estão nos municípios e até para investidores que querem vir aqui para o Alto Uruguai. E essa história, me parece, pode mudar
a curto espaço de tempo, né, prefeito? O retorno é meio que de imediato, né? Sim, é muito rápido, né? A tilápia em 6 meses ela já está em ração, né? Ela já está gerando resultado. Mas eu não tenho espaço, eu não tenho maquinário, não precisa, né? E a grande vantagem é o rio, né? O manejo em açude é possível, mas o açude tu tem toda aquela questão, período de seca, oxigenação, água. E o Rio Uruguai não, está reciclando a água a todo momento, então sem dúvida. Nós temos aqui de 32 municípios, podemos dizer que tem uns 10 aí que tem condição de estar trabalhando com a produção na barragem, nas 2, 3 barragens que nós temos aqui, que pega no Alto Uruguai. Vamos nominar, prefeito? Marcelino, Mariano, Severiano, Aratiba, Itatiba, São Valentim, Erval Grande, Faxinalzinho, 4 Irmãos, Cruz Altense, Campinas do Sul, Entre Rios do Sul. Olha, tem vários municípios. São 12, aí, né? Isso, nós temos a do Passo Fundo, a de Machadinho, a de Itá. Sem contar Machadinho, né? Então, é uma oportunidade que está aí batendo na nossa porta. Então, nós temos que vencer agora a parte legal, né? Construir, porque não adianta, o Estado, enfim, o Ministério Público também tem que entender que precisa se construir um manejo adequado com os municípios, com a nossa Emater, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque a produção de tilápia está acontecendo nos açudes agora de forma não regular. Então nós temos que treinar os nossos agricultores, capacitar quem vai trabalhar com esse tipo de peixe para utilizar os equipamentos corretos e poder estar produzindo. Prefeito, nós trouxemos muitas imagens em vídeos e nós vamos produzir uma série a partir de agora para que fique salva na memória de cada um aqui da região nossa, que é a nossa região de interesse, o Alto Uruguai, para que aquilo que os prefeitos viram lá, a população possa ver, possa sentir e possa assemelhar, pensar, discutir esse assunto a partir de agora. São vários os temas, são várias as propriedades, são muitas imagens, mas que vão nos ajudar a manter, né, essa discussão em vários pontos da nossa região de produção, a partir do momento que a gente começar a publicar essas informações todas. A agenda foi muito apertada, como se diz, mas valeu a pena, porque o resultado, com certeza, seja a curto, médio ou longo prazo, virá dessa missão que nós entendemos foi uma das mais importantes, é histórica, além da adesão, né, prefeito? 100% dos municípios da MAU, se o prefeito não foi, mandou representante. Em número de prefeitos, né, Júlio, acho que foi a maior missão histórica da MAU, 23 prefeitos acompanhando, vice-prefeitos, secretários municipais, teve um representante em cada município. Isso mais uma vez mostra a união que a nossa região está vivendo. A gente está trabalhando em conjunto, os prefeitos todos animados, empolgados e desafiados a fazer o melhor pela sua cidade, mas o melhor de tudo, trabalhando unido. Não importa se o investimento é em Barra do Iguaçu, não importa se o investimento é em Mariano, não importa se é em Erechim. Quando acontece no Alto Uruguai, todo mundo está ganhando. E é por isso que a nossa região nos últimos anos está crescendo e está trazendo muitos investimentos. Porque a gente sabe que no passado cada um pensava no seu quadrado e por isso que as coisas não aconteciam. É assim que nós vamos crescer. A gente é pequeno e a gente tem que se unir. E o Alto Uruguai amadureceu e a missão foi mais um grande exemplo. E também mostramos assim para os estados lá onde a gente passou a nossa união. Isso foi diferenciado, os prefeitos de lá nos confidenciaram que é difícil reunir as pessoas e aqui a gente está no caminho certo. E mais uma vez, né, Júlio, agradecer ao AU que acompanhou essa missão, vai estar mostrando aí todo o nosso trabalho, prestação de contas dessa importante missão. Também agradecer ao Sicredi pela oportunidade, né, também mostrando a força do nosso cooperativismo. O caso dos peixes lá, se não fosse o Sicredi acreditar naquele empreendedor, ele não teria realizado o sonho e está lá trabalhando com toda a família. E também a nossa Emater, que é um braço, lá em Minas também se chama Emater, e é um braço aqui dos nossos municípios também, que é a parte da assistência técnica, e o SEBRAE também, que esteve ao nosso lado, que também vai nos ajudar a estar elaborando os projetos, enfim, adaptando e viabilizando em cada município dentro da sua realidade, do seu potencial. Tá certo, então. Prefeito, para encerrar,
para fechar a nossa entrevista, se todos os associados do Sicredi pudessem ver o que nós vimos, nós voltamos de lá com o peito, como diz o gaúcho, com o peito estufado, de ver o trabalho e a importância, principalmente a importância que está tendo lá o Sicredi. Que potencial de visão futura que nós temos em relação ao Sicredi, fora daqui também, né, prefeito? O Sicredi leva aqui a experiência de ser mais que uma cooperativa de crédito. Ela também está ao lado da sociedade. É isso que a gente viu lá, que Minas estava carente. O carinho que é tratado o associado, o carinho do Sicredi, dos seus colaboradores, para estar ajudando os municípios a se desenvolver. O diferencial de ir lá conhecer o negócio. Quando a Emater, a prefeitura, fala que tem um bom empreendimento, o investidor lá, o agricultor, o empresário, tem potencial, a equipe do Sicredi vai lá, conhece o negócio, viabiliza. Então, isso ficamos muito felizes, que orgulho que o nosso Sicredi, que tem há 42 anos aqui no Alto Uruguai, ajudando a desenvolver o nosso Brasil. Então, a gente ficou muito feliz. Agora já estão... muitas pessoas daqui tiveram que ir para lá para poder ajudar a levar esse sentimento, e agora os mineiros já estão incorporando e estão muito felizes com a presença do nosso Sicredi, e a gente sentiu isso acompanhando a missão, né? O nosso presidente Adelar Parmegiani, que esteve ao nosso lado a todo momento. Aliás, quando ele chega nas empresas lá, é recebido de braços abertos, né? Pelo diferencial, por ele estar presente, que isso não existia. O pessoal não participava da vida social e não tinha essas portas abertas aí para a prefeitura, para as entidades, enfim. O Sicredi tem que mostrar como ele é nosso parceiro de todos os municípios, né? Então a gente ficou muito feliz de ver esse trabalho aí dos gaúchos. Que bom, vamos voltar a esse assunto também. Prefeito, a gente sabe que o senhor tem compromisso, tem que ir a caminho de Porto Alegre daqui a pouco, mas vai por uma boa causa, começar essa briga que pode até ser grande, porque coisa pequena também não é desafio para a turma aqui do Alto Uruguai. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e a partir de agora nós vamos lhe procurar mais vezes, porque nós precisamos da sua participação, da participação da AMAL, em mostrar para a nossa região aquilo que fomos lá colher, e precisamos discutir, botar isso junto com os prefeitos novamente, mas agora nós vamos pé por pé, para não espantar a choca, como se diz, e mostrar em detalhes tudo aquilo que foi visto nessa missão. Obrigado, prefeito. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão acreditando e ajudando a nossa região a fazer a diferença. Com certeza o Alto Uruguai tem um potencial imenso, estamos no caminho certo, podemos acelerar o passo. O objetivo das missões é buscar os bons exemplos para, eu sempre comento, em vez de andar 80 por hora, podemos andar 100, mas com os pés no chão, sabendo que estamos no caminho correto. E sem dúvida, continuem acreditando na nossa região, continuem investindo. O Alto Uruguai vive um momento especial de união, de trabalho em conjunto, que com certeza vão permitir, sim, o Alto Uruguai ser uma das potências do Rio Grande do Sul e, por que não, do Brasil. Então, a gente coloca a nossa associação à disposição e vamos continuar lutando, Júlio, pelas grandes bandeiras aí do Alto Uruguai. Que bom. Muito obrigado, prefeito Marcelo Arruda, presidente da AMAL e um dos coordenadores dessa missão importantíssima que os prefeitos da nossa região participaram, fizeram em São Paulo e Minas Gerais. Obrigado, Leandro, pelo espaço no Repórter AU, e você continua ligado aqui, porque nós temos a informação que interessa para a região da AMAL. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanhou. Amanhã, às 7 da manhã, nós estamos de volta. Até mais.